No vídeo de hoje iremos contar a história da criação do mundo e também a história da Arca de Noé. Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. E assim se passou o primeiro dia. No segundo dia Deus disse: haja um firmamento entre as águas para separá-las. E assim fez. Deus separou as águas de cima das águas de baixo e chamou o firmamento céu. E houve tarde e manhã, o segundo dia. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas sob o céu se reunissem em um lugar e que surgisse a terra seca. Ele chamou a terra seca de terra e as águas reunidas mares. E viu que era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos de acordo com suas espécies. E assim aconteceu. A terra floresceu com plantas e árvores, cada uma conforme sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E assim foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas e as colocou no firmamento para iluminar a terra. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. No quinto dia, Deus disse: que as águas se encham de seres vivos e que as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que povoam as águas, cada um conforme a sua espécie. Ele também fez todas as aves conforme suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. E assim foi o quinto dia. No sexto dia Deus disse: produza a terra seres vivos, conforme as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens e todos os que rastejam sobre a terra. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e sobre toda a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, e todos os seres vivos que se movem pela terra. Deus lhes deu todas as plantas e árvores para alimento, e a todos os animais, deu o verde das plantas como alimento. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. No sétimo dia Deus terminou sua obra e descansou. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a criação que havia feito. E assim, de acordo com a Bíblia, Deus criou o céu, a terra e tudo o que neles existe. Cada detalhe da criação foi obra de suas mãos, e em cada fase ele viu que tudo era bom. Noé era um homem justo, íntegro em sua geração. Ele andava com Deus. Porém, os tempos em que vivia não eram fáceis. A terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência e maldade. E foi então que o Senhor olhou para o mundo e viu que o coração dos homens estava inclinado ao mal continuamente. Deus decidiu que um grande dilúvio viria para purificar a terra de toda a corrupção. Certo dia, Deus falou a Noé. Sua voz era firme e cheia de propósito. Deus revelou a Noé que enviaria um dilúvio para destruir toda a vida, mas, em sua misericórdia, daria a ele a tarefa de construir uma arca para salvar sua família e alguns animais, preservando a criação. Noé, com fé inabalável, escutou atentamente as instruções de Deus. Ele deveria construir uma embarcação gigantesca, feita de madeira de cipreste, dividida em 3 andares e selada com betume por dentro e por fora. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Uma obra monumental nunca antes vista. A tarefa seria longa e árdua. E assim, Noé começou a trabalhar. Cada golpe de martelo, cada tora de madeira erguida, era um ato de obediência e fé. Enquanto ele construía, a incredulidade crescia ao seu redor. As pessoas observavam, zombavam e riam. O que você está fazendo, Noé? Por que uma arca tão grande em um lugar onde não há mar? Eles não compreendiam a gravidade do que estava por vir. Para eles, a ideia de um dilúvio parecia absurda. Mas Noé permaneceu firme. Mesmo sendo alvo de chacotas, não se deixou abalar.
A confiança em Deus o guiava. Ele sabia que estava construindo algo muito maior do que uma simples embarcação. Noé estava preparando um refúgio, uma promessa de salvação. Os anos se passaram e a arca foi ganhando forma. Enorme e imponente, a construção se destacava na paisagem. Enquanto Noé trabalhava, sua família o ajudava. Eles acreditavam em sua missão e na promessa divina. E aos poucos os preparativos chegavam ao fim. Finalmente Deus deu uma nova ordem a Noé. Ele deveria trazer para dentro da arca um casal de cada espécie de animal. De todas as criaturas, grandes e pequenas, terrestres e voadoras, um macho e uma fêmea entrariam na arca para preservar a vida. Era o início de uma nova fase, uma aliança entre Deus e a criação. Noé fez conforme o Senhor havia ordenado. Os animais vieram, 2 a 2, como se soubessem que aquele era o caminho para a salvação. E a arca estava pronta para cumprir seu propósito. Ao lado de sua família, Noé entrou na embarcação. Então as portas da arca foram seladas. Lá fora, o céu escureceu. As nuvens se tornaram pesadas e as primeiras gotas começaram a cair. O que para muitos parecia ser o início de uma chuva comum, logo se transformou em um dilúvio sem precedentes. As águas subiram e a terra foi coberta. Noé, sua família e os animais estavam seguros dentro da arca, protegidos pela obediência e pela promessa de Deus. Enquanto o mundo lá fora era consumido pelas águas, Noé confiava que um dia as águas cessariam e uma nova era começaria.